Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Nós estamos no módulo de Excel 2010 e esta é a aula de número 14 deste módulo. Hoje nós iremos estudar sobre a guia fórmulas aí do Excel na versão 2010. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês, os alunos que curtem aí a aula, todas as videoaulas do curso de Informática Avançada, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal para que recebam sempre informações de novos vídeos aí do curso à medida que vão sendo lançados, certo? Não se esqueçam de dar um like, aí de curtir o vídeo, para mim saber como é que anda o aprendizado de vocês. E também eu gostaria muito de pedir aos nossos alunos que estão curtindo aí, que estão assistindo as nossas videoaulas, que sempre comentem aí nos comentários dos vídeos, que postem suas dúvidas, é muito importante para que eu possa avaliar aí o nível de aprendizado de vocês. É dispendioso para mim gastar um pouco do meu tempo aí das minhas atividades para gravar essas videoaulas, então eu gostaria de ter, em troca desse conhecimento que eu estou passando para vocês, essa relação entre aluno e professor, essa relação onde você pergunta, onde eu respondo, para que tenha essa atividade, para que a gente possa interagir, para que eu possa esclarecer suas dúvidas aí no Excel 2010 sobre algumas funções, certo? Então é isso aí. Então vamos começar a nossa videoaula de número 14, a aula que vamos estudar aí algumas funções da guia fórmulas, ok? Então vamos lá. Bom, já estamos aqui com o nosso querido amigo Excel na versão 2010 aberto aqui, lembrando que se você quiser aprender aí as outras versões do Excel, versões anteriores ou versões posteriores, como o Excel 2013, que é a versão que nós temos atualmente, certo? Então, essas aulas também vão ser muito úteis aí para as outras versões, as versões posteriores, ou seja, tudo que for aprendido aqui nessas versões da aula do Excel 2010 vão servir e muito para as aulas, para a sua utilização do Excel 2013 também, certo? Não pense que o estudo está atrasado, porque não está. Ou seja, os conteúdos são os mesmos, conteúdos básicos de como se utilizar a planilha, de como se utilizar a maioria das fórmulas. As mudanças de versão para versão são poucas mudanças aí de versões para versão. Algumas fórmulas modificam alguma coisa, certo? Mas tem sempre uma compatibilidade entre as versões mais antigas e as mais recentes, ou seja, de uma versão para outra, certo? Então vamos lá, vamos para a nossa videoaula. Hoje nós vamos trabalhar com a guia fórmula. Nós já trabalhamos com a página inicial, aqui você já sabe utilizar basicamente a maioria desses recursos aqui. Então essa é a metodologia do nosso curso, ensinar todas as ferramentas aí, a maioria das ferramentas mais utilizadas no Excel, a forma com que são usadas, para que você possa depois olhar essa ferramenta aqui, eu sei como funciona. Então não vai ficar difícil, por exemplo, não vai ficar difícil aí de você aprender a utilizar. Pode aparecer situações onde você vai utilizar tal ferramenta, então você vai pensar, eu sei que essa ferramenta aqui eu vou utilizar para fazer tal coisa. Então é como um carpinteiro, se ele souber utilizar todas as ferramentas da carpintaria, ele já sabe o que deve pegar na hora certa de se utilizar, de se trabalhar, certo? Então, é isso que eu tento passar na minha metodologia de ensino para vocês, a utilizar todas essas ferramentas. E depois, nas nossas outras videoaulas, nós passaremos bastante exercícios, ou seja, eu passarei, no caso, bastante exercícios aí para vocês exercitarem todas essas ferramentas, faremos tabelas, isso depois de que a gente tiver visto aí todas as ferramentas, quase todas, porque não vai dar para explicar com detalhes todas as ferramentas, certo? Depois que você souber como utilizar cada uma delas, vai ficar muito mais fácil da gente aprender a trabalhar aí com o nosso software, com o nosso Excel 2010, certo? Então vamos lá. Essas ferramentas das bibliotecas de funções, nós já vimos em aulas anteriores aí como utilizar cada uma dessas ferramentas aqui, como pesquisar cada uma dessas fórmulas, dessas funções, certo? Tanto é que tivemos aulas específicas para funções financeiras, funções lógicas, funções de texto, funções de data e hora, funções de pesquisa, funções de matemática e etc. Nós estudamos muitas funções, principalmente as funções mais utilizadas. Então, aqui só dando uma passada novamente, nós temos aqui ferramenta de autossoma, já passei isso aqui para vocês também. Essas são as funções utilizadas recentemente, funções financeiras, funções lógicas e outras funções, certo?
Então vamos pular para o nosso próximo grupo aqui, que é o nomes definidos. Então aqui nós temos algumas ferramentas: gerenciador de nomes, definir nome, usar a fórmula e criar a partir de seleção. Nomes, o que são nomes? Por exemplo, as minhas células aqui no Excel, cada uma tem uma nomenclatura, ou seja, elas são definidas pelo cruzamento das colunas e das linhas, ou seja, essa célula aqui está selecionada, tenho aqui que é a célula F7, certo? Então fica bem mais fácil de saber esses nomes que já são dados aí no Excel, mas isso não impede que eu crie outro nome para essa célula. Posso dar o nome que eu quiser para qualquer célula ou então para um conjunto de células, certo? A maneira mais fácil de se trabalhar definindo nomes para conjuntos de células é bem simples. Por exemplo, vamos fazer agora aqui aquele exercício que nós fizemos em outra videoaula, que é uma calculadora. Vamos colocar aqui número, uma calculadora não, uma tabuada. Número a multiplicar. Vou colocar aqui o número a multiplicar, vamos colocar aqui uma caixinha, uma borda superior espessa aqui para delimitar onde vai ficar esse número, certo? Então vamos colocar aqui de 1 até 10, vou arrastar aqui. Notem que vai se repetindo o número 1, nas outras videoaulas vocês viram como aumentar aí, incrementar, segurando o CTRL, vamos até o 10. Aqui vou colocar o X, que vai simbolizar aí a nossa multiplicação, certo? E aqui eu vou colocar o número a multiplicar. Por exemplo, vamos centralizar aqui esses itens para ficar certinho, para que a gente possa trabalhar direitinho, certo? Então, parece que não está querendo ir, vamos ver, centralizar. Isso, então vamos agora trabalhar. Agora podemos trabalhar direitinho. O que eu quero neste caso? Eu quero que o número que eu digitar aqui, apareça aqui nesses campos, certo? Então, eu quero fazer referência. Eu vou me referir nessa célula àquela célula ali. Então, vamos lá. Igual, o valor dessa célula será igual ao valor desta outra, igual a D3. Enter. Apareceu 0. Por que apareceu 0? Porque a minha célula aqui está vazia. Vamos colocar aqui, por exemplo, o número 8. Notem que ele se repete aqui. Ele é repetido porque ele está sendo referenciado a essa outra célula D3. Eu estou dizendo aqui, dentro dessa fórmula, dessa célula, que o valor desta célula será igual ao valor da célula D3, que no caso é esta célula. Se aqui tiver 8, aqui vai ter 8 também. Se aqui tiver 5, aqui vai ter 5 também. Se aqui tiver 1.500, aqui terá 1.500 também, certo? Vamos mudar só para 4.500. Note que à medida que eu vou mudando aqui, vai alterando lá também. Vamos deixar no 8. Aqui eu vou puxar. Notem o que acontece. Vou puxar aqui na alça de preenchimento. Ele encheu de 0. Mas por que encheu de 0? Porque esse aqui é D3, aqui embaixo será D4, e aqui D5, e assim D6, e assim por diante. Ele vai mostrando aqui, ele vai autocompletando, certo? Mas não é isso que eu desejo. Em algumas aulas, outras aulas passadas, não me lembro que a aula de que número foi, nas aulas passadas nós aprendemos como colocar referências absolutas, ou seja, essas são referências relativas. Assim que são modificadas, são arrastadas aí, elas vão acrescentando ou incrementando. Por exemplo, vou arrastar aqui, isso aqui vai ser igual a E3 agora. O que era D3 foi para E3, que era D3 foi para E3. Vamos apagar aqui, mas nós já aprendemos como travar essas referências, certo? Ou seja, eu selecionava aqui minha fórmula e apertava F4. Só lembrando, resumindo para você que deve ter esquecido, ou seja, esse cifrão na frente da letra, ele trava a coluna, para que a coluna não se modifique quando eu puxo a alça de preenchimento. E esse cifrão na frente do número, ele trava a linha, para que a linha não se repita, não se altere, não se incremente a cada arrastada que eu der, certo? Então, cada vez que eu aperto o F4, ele trava uma coisa diferente. Aqui travou a linha, mas a coluna ainda continua sendo modificada. Aqui eu travo só a coluna e a linha continua sendo modificada. Aqui não trava nada. Então, vamos travar tudo aqui para que dê certo aqui a nossa função, certo? Vamos puxar. Agora, notem que ficou tudo certinho. Travou nessa relação, certo? Vamos mudar o número aqui para ver se modifica em todos os outros. 9, 87, modificou. Certo? Então, é isso que nós queríamos. Então, vamos continuar aqui. Igual. Vamos puxar aqui como um texto igual.
Ele serve para chamar uma função também, mas nesse caso eu quero ele está servindo como função de texto. 1 vezes 5 é igual, vamos colocar aqui, então o que eu quero que nessa célula faça? Eu quero que pegue este valor e multiplique por este valor, que vai dar aí o 5. Vamos puxar. Nesse caso aqui, essa referência é relativa, porque ela vai modificar conforme as linhas. Eu não posso travar as células aqui nesse caso. Se eu travar, não vai dar certo, ok? Então, nesse caso aqui, essa referência vai ficar relativa mesmo. Mas onde é que eu quero chegar nesse assunto? Vamos dar uma formatada aqui, vamos formatar direitinho, todas as bordas. Vamos colocar aqui borda superior espessa, certo? Aqui nós temos a nossa tabuada. O número a multiplicar é o 5, vamos colocar o 6. Aliás, o 6. 6. Então aqui nós temos uma pequena tabuada, certo? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12 e assim por diante. Posso colocar qualquer número aqui, que ele vai ser modificado aí, os valores também. Mas onde é que eu quero chegar aí? Nesse caso, para que esses números fossem modificados, eu simplesmente coloquei uma referência absoluta, ou seja, igual, ali travei a célula na referência da célula D3. Mas eu poderia fazer de outra forma também. Vamos apagar aqui. Eu vou fazer da forma seguinte, eu vou dar um nome para essa célula. É onde eu quero chegar. Eu vou dar um nome para essa célula aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui nessa caixa de nome e vou colocar aqui num multi. Vamos colocar em maiúscula para ficar direitinho. Num multi, que é o número a multiplicar. Certo? Então, o nome dessa célula não é mais D3, agora é num multi. Mas se eu me referir a D3, ele vai se referir ali também. Então, vai se referir pela localização dessa célula. Se eu me referir a num multi, notem que ele já criou um nomezinho aqui, uma referência. Quando eu criei lá num multi, igual a num multi vai ser 15, certo? Vamos colocar aqui todas elas igual a num multi. Notem que tem aqui está o nome, num multi. Vamos copiar aqui sem problema nenhum. Aqui teve um pequeno problema por causa daquilo que eu sempre falo para vocês. Nunca arraste e copie assim em células que já estão formatadas. O que nós devemos fazer? Ctrl C, selecionamos onde queremos colar e vamos colar aí só as fórmulas, nesse caso. Dessa forma aí não bagunça a nossa tabelinha, certo? Então, ao invés de colocar uma referência absoluta a essa célula D3, eu dei um nome para ela. Ou seja, toda vez que eu me referir a num multi dentro da minha planilha, da minha pasta de trabalho, eu vou estar me referindo a esta célula com esse valor, certo? Ou seja, eu posso trabalhar de diversas formas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela com números 4, 5, 6, 20, 30 e 40, certo? Vou criar essa tabelinha aqui, essa pequena matriz, colocar borda superior espessa. Ok, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar um nome não para uma célula só, mas para várias células ao mesmo tempo, para uma seleção. Então, eu vou dar o nome para essa seleção de matriz 1. Então, essa será a matriz 1. Toda vez que eu me referir à matriz 1, eu estou me referindo ao intervalo de H4 até J5, certo? De H4 até J5. Toda vez que eu me referir, será a matriz 1. Ou seja, se eu quiser fazer a soma desses valores, é muito fácil. Só soma, abro a função soma. Ao invés de selecionar e colocar esses intervalos aqui, notem que eu coloco simplesmente aí o nome desse intervalo. Eu quero que ele some matriz 1. Vai dar 105, certo? Outra forma de fazer seleções, isso não quer dizer que eu posso marcar seleções somente contínuas ou de 1 em 1. Eu posso colocar seleções descontínuas também para vários números. Por exemplo, vamos colocar alguns números diferentes aqui. E vou colocar os números separados por aqui. 5, 6, 3, 2. E vamos colocar um outro número por aqui. Vai ficar bem longe. Vou fazer seleção descontínua agora. Seleciono o primeiro intervalo, seguro o Ctrl, vou clicando no outro e vou selecionando aqui com o Ctrl pressionado, certo? Então, vou dar o nome para esse intervalo descontínuo. Vamos colocar aqui descontínuo.
esse intervalo terá o nome de descontínuo. Notem que quando eu clico aqui, ele mostra todos os nomes que eu dei para as células. Por exemplo, matriz 1 é essa aqui. Quando eu seleciono, ele vai diretamente para lá. No multi, é este aqui. Descontínuo são essas seleções aqui, certo? Posso até selecionar elas aí. Vamos fazer outra função aqui. Vamos colocar multi. Aliás, produto, né? Produto. Eu quero produto. Notem que eu coloco aqui. Vamos digitar alguma coisa aqui. Vamos ver qual era o nome daquela célula. Vamos ver, descontínuo, né? Então vamos lá, produto. Eu quero produto de descontínuo. Notem que esse ícone aqui identifica que é o nome dessa seleção, descontínuo. Eu quero produto da seleção descontínuo. Então o produto será 129.600, certo? Eu posso me referir também a duas células também, a dois valores. Eu quero o produto de descontínuo menos a soma destes valores aqui, que é matriz 1, menos a soma da matriz 1, que vai dar 129.495. Posso colocar esses nomes dessas planilhas aí. Essa é a maneira mais fácil de se gerenciar nomes, certo? Eu posso digitar aqui, seleciono a célula, as células que eu quero nomear, venho aqui e digito diretamente o nome. Mas tem outra forma, que é a forma que a gente vai trabalhar. Por exemplo, vamos definir alguns nomes. Vamos digitar alguns valores aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos para a planilha 2, fica mais fácil. Nome. Vamos colocar a idade, sexo e vamos colocar aqui nota. Certo? Vamos colocar alguns nomes, Tiago, Roberto, Paulo, Francisco, Paulina, Márcia, certo? Vamos colocar a idade, 31, 25, 58, 45, 55 e 28. Masculino, feminino. Vamos colocar aqui nota 8, nota 9, nota 5, 5, 8 e 9. Certo? Agora eu quero dar um nome para toda esta tabela. Para toda vez que eu me referir a ela, entenderam? Eu posso nomear essa tabela toda. Dessa vez eu vou utilizar aqui esse definir nome. Notem aí no rótulo, sempre é importante você ler esse rótulo aí que dá sempre informações sobre o que você está utilizando. Definir nome, atribuir nomes a células para que seja possível referenciá-las nas fórmulas. Por exemplo, especifique as células de A20 a 40 como despesas. Pode-se usar nome nas fórmulas para facilitar a sua compreensão. Certo? Vamos definir um nome aqui. Abrir uma caixinha de diálogo. Isso aí eu posso digitar. Aí, por exemplo, nome. O nome dessa tabela. Vamos colocar aqui dados. Vamos colocar dados. O escopo, o que é esse escopo? O escopo é onde esse nome vai funcionar se eu fizer uma referência a ele. No caso aqui, o escopo está toda a pasta de trabalho, ou seja, se eu me referir a dados em qualquer planilha da pasta de trabalho, ele vai entender que eu estou me referindo a esses dados aqui na planilha 2, certo? Então, nesse caso, nós estamos acostumados aí a usar esse escopo como pasta de trabalho. Notem que todos os nomes aí que eu usei nas outras planilhas, por padrão, ele já colocou o escopo na pasta de trabalho. Mas nós vamos mudar aqui para que o escopo só funcione aqui nessa plan 2, nessa dados. Certo? Então, vamos colocar aqui. Comentário é uma coisa opcional, você pode colocar. Eu posso colocar aqui, pode colocar como pode deixar em branco também. Dados dos alunos. Refere-se a. Notem que aqui nós temos células aqui com referências absolutas. Por exemplo, plan 2, essa referência, esse nome dados, se refere aos dados de B4 até 10 que estão na planilha 2. Vamos dar OK? Notem aí, certo, que eu tenho aqui a planilha dados. Toda vez que eu vou procurar aqui dados,
Ele vai selecionar automaticamente. Isso serve também para você utilizar dentro de uma fórmula, vai fazer contagem de alguns números, de uma referência específica, de um intervalo de números, uma seleção de números específica, você dá um nome para ela para ficar mais fácil, para toda vez você não estar lembrando, eu vou fazer referência à célula B2 até a célula D5. Então, você dá um nome para essa célula B2 até D5, que fica muito mais fácil se referir a esses dados, certo? Então, vamos ver como eu defini o escopo desse nome, dessa tabelinha, aqui somente para funcionar na Plan 2. Vamos ver se eu encontro aqui dados. Notem que não aparece aqui, porque eu estou na Plan 3. Vamos ver se aparece aqui dados. Notem que não aparece aqui, ou seja, essa referência, ela teve como escopo só a Plan 2 e só vai funcionar na Plan 2. As outras que eu criei, aquela descontínuo, matriz 1, num multi, todas elas estão com o escopo na pasta de trabalho todo, ou seja, vai funcionar em qualquer planilha da minha pasta de trabalho. Certo? Vamos colocar aqui no multi. Notem que ele já vai voltar. Vamos procurar aqui dados? Não tem dados aqui, porque eu estou na Plan 1. Mas se eu for para a Plan 2, que foi onde eu coloquei o escopo dessa tabela, notem que aqui vai aparecer dados, porque ela está somente com escopo para essa Plan 2. Agora, aqui nós temos essa parte de definir nome. Aqui eu tenho essa definir nome e também temos aí aplicar nomes. Certo? Então, são duas opções aí definidas, certo? Então, o que nós podemos fazer também com essas fórmulas? Nós podemos, aí vamos trabalhar aqui soma. Nós podemos usar em fórmula também essas informações. Soma de matriz 1, certo? E eu posso utilizar aqui. Eu pude usar a matriz 1 porque o escopo dela está ali daquela forma que funciona para toda a pasta de trabalho. Eu também posso gerenciar esses nomes aí, ó. Nota que eu tenho aqui todas as referências de nomes. O que eu posso fazer aqui? Eu posso editar. Eu posso aqui mudar os comentários, mudar esse nome, mudar aí a referência a qual ele se refere também. Assim como eu também posso excluir essa nomenclatura aí que eu dei para essa seleção. Certo? Aqui tem o valor. Aqui são os valores. Por exemplo, matriz 1 tem o valor 4, 5, 6, 20, 30 e 40. São os valores que estão aí. Aqui tem o escopo. Ele se refere a toda a pasta de trabalho, escopo geral. Vamos excluir todos esses escopos aqui. Tem certeza que deseja excluir os nomes selecionados? Ok, vamos fechar. Agora vamos voltar lá na nossa Plan 1. Notem que deu um erro aqui. Por que será que deu esse erro? Vamos verificar aqui numa outra função nossa que nós vamos estudar mais lá para frente. Então, vou adiantar para vocês essa questão de verificação de erros. Como deu um erro de nome, vamos fazer essa verificação para ver o que aconteceu. Notem aí erro na célula C11, que é esta célula aqui que está selecionada. Qual foi o erro? Nome. Ele perguntou qual é o nome. Aqui diz o seguinte, erro de nome inválido. A fórmula contém texto não reconhecido. Por que um texto não reconhecido? Eu coloquei igual no multi, mas lembrem vocês que agora há pouco eu apaguei todas as referências de nomes. Então, a referência de nome de num multi que se referia lá à célula D3 também foi apagada. Por isso, essa referência não serve mais. Certo? Vamos ver aqui ajuda sobre este erro. Aqui nós temos uma ajuda do Excel e vai dizer aí os pormenores desse erro. Se aparecer algum erro na sua planilha, algum erro desse tipo, você pode fazer essa verificação clicando lá em verificação de erros. E ainda mais, você pode pedir para que ele mostre todas as fórmulas aí para que a gente possa ver com detalhes o que foi utilizado para analisar melhor esses erros, certo? Então, aqui nesse caso, eu usei no multi, que foi referência a esse D3, certo? Se eu quiser desabilitar aqui, ele volta ao normal, certo? Então, para que isso funcione novamente, eu vou ter que definir esse nome aqui para não multi novamente, para que ele volte a funcionar. Aqui eu escolho o escopo. Vamos escolher o escopo somente na Plan 1, para que fique somente nessa planilha. Ou seja, se eu quiser fazer utilizar o mesmo nome de escopo, mas na Plan 2, eu posso utilizar, que não vai dar conflito nenhum entre num multi do Plan 1 e num multi do Plan 2, certo? Por isso que eu escolho esse escopo somente para essa planilha. Vamos clicar em OK.
Notem que voltou ao normal, porque agora o erro foi embora porque ele se refere aqui, no multi se refere a essa célula que eu nomeei novamente como no multi. Certo? Vamos voltar aqui para a planilha 2. Vamos dar uma seleção aqui. Vamos colocar bordas. Eu tenho outra forma de fazer, de nomear esses dados. Por exemplo, selecionei a tabela toda aqui. Aqui eu tenho essa opção de criar a partir da seleção. Gera automaticamente os nomes das células selecionadas. Várias pessoas optam por usar o texto na linha superior ou na coluna à extrema esquerda de uma seleção. Certo? Por exemplo, vamos colocar aqui valores. Vamos colocar valores diversos aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Vamos colocar aqui uma formataçãozinha. Vamos voltar aqui para fórmulas. Vou selecionar essa planilha aqui, não vou dar nome nenhum. Notem que não tem nome nenhum aqui para essa seleção. Certo? Então, vamos aqui criar a partir da seleção. Notem que aí está marcado o seguinte: criar nomes com base em valores da linha superior, coluna esquerda, linha inferior ou coluna direita. Por exemplo, eu quero que cada coluna dessa tenha um nome específico. Por exemplo, essa coluna com esses dados será a coluna nota. Darei esse nome para essa seleção de nota, para essa seleção de sexo, para essa seleção de idade, para essa seleção de nome. Então, nesse caso, eu vou me referir somente à linha superior. Eu vou desmarcar essa coluna esquerda aqui, que não tem nada a ver. Vou clicar em OK. E vamos ver se ele deu esses nomes. Notem aqui que eu tenho idade, que se refere a essa seleção. Eu tenho nome, que se refere a essa seleção. E tenho sexo, que se refere a esta seleção aqui. Certo? Eu também posso me referir, para criar a partir da seleção, utilizando aí a coluna esquerda. Note que não tem mais linha superior agora. Eu estou me referindo à coluna que está à esquerda. Então, vamos ver se deu certo. Aqui nós temos valores. Está se referindo a esses valores aqui. Isso facilita muito quando a gente está trabalhando com tabelas grandes aí, que você vai usar um PROC-V. Isso facilita bastante se você nomear ao invés de colocar as referências. Mas você tem que saber utilizar esse gerenciamento de nomes. Isso vai lhe ajudar bastante mesmo, certo? Já que nós aprendemos a utilizar essa parte de nomes, vamos voltar lá para a nossa calculadorazinha. Aí antes vamos apagar esses dados aqui, certo? Vamos aqui dar um delete. Vamos também aqui tirar essas bordas todinhas aqui. Vamos colocar sem borda, ok. Certo? Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui para essa guia, ainda na guia fórmula, nós temos a auditoria de fórmulas. Já mostrei para vocês como utilizar esse mostrar fórmulas, como fazer a verificação de erros. Notem que aqui não tem nenhum erro, então não vai mostrar nada. Aqui nós temos os precedentes e os dependentes. Ou seja, o que será um precedente? Mostram setas que indicam quais células afetam o valor da célula selecionada no momento. Por exemplo, vamos clicar na célula D3, ou seja, na célula no multi, vamos rastrear os precedentes. Aqui não tem nenhum precedente, ou seja, porque esta célula não depende de nenhuma outra célula para ter seu resultado. Ou seja, eu coloquei um valor constante, não coloquei uma variável aí, certo? Não coloquei referências a outras células. Essa célula não depende de nenhuma, mas as outras células dependem dela. No caso, essa célula não tem precedentes. Por que ela não tem precedentes? Porque ela não depende de nenhuma outra célula. Por exemplo, essa célula aqui, ela tem precedente, porque ela depende do valor dessa célula no multi. Vamos fazer esse rastreamento. Notem aí que ele mostrou a setinha aqui, ó, mostrando que o precedente dessa célula é essa aqui. Vamos ver o precedente dessa outra. Vamos selecionar todas essas e ver os seus precedentes. Vamos ver o precedente desta, o precedente desta, o precedente desta e assim por diante. Notem que todas essas células aí são precedentes, certo? O precedente de todas essas células é essa célula aqui, porque todas elas estão vinculadas a ela. Essa aqui que tem fórmula também, vamos ver quais são os precedentes. Notem que ela tem dois precedentes, ou seja, esse número e esse.
Porque na fórmula aí nós temos A5 vezes C5, temos referências aos valores de duas outras células, ou seja, ela depende tanto do valor de A5 quanto do valor de C5. Eu posso remover essas células, essas setas aqui, clicando aqui no remover setas, certo? Eu posso remover só as setas precedentes ou só as setas dependentes. Vamos remover aqui todas as setas. Esses são os precedentes, são células que dependem de outras células para ter o seu valor. Como esta aqui depende do valor dessas duas outras células. E as dependentes, certo? Essa aqui, vamos rastrear os dependentes dessa célula. Quais as outras células dependem dessa célula aqui? Notem aí que ele fez o mesmo valor, ou seja, do valor desta célula dependem essas outras células. Tanto é que isso é verdade, que eu vou deletar esse valor aqui. Notem que ele altera aí todos esses outros valores. Mas por que esse valor também se modificou? Porque esse valor dependia desse outro aqui. Vamos ver se ela tem dependentes. Não tem dependente nesse caso. Vamos ver se essa aqui tem dependentes. Essa tem dependente. Tem um dependente que é aquela ali. Essa aqui tem dependente também, que é aquela outra célula, certo? Então, isso são dependentes e precedentes. Ok? Vamos modificar aqui esse valor novamente para ficar direitinho. Vamos remover essas setas. Ok? Então, é isso aí. Toda vez que você quiser saber quantas células dependem do resultado de uma outra célula, você pode rastrear esses dependentes. Vamos fazer, olha o que acontece, por exemplo, vamos fazer uma soma aqui, soma do número 2, e vamos somar com o valor que está lá na plan 1, por exemplo, essa num multi aqui, certo? Deu 9. Vamos rastrear aqui os precedentes. Notem que, como está na outra planilha, ele mostrou aqui um símbolozinho, indicando que o precedente dessa célula aqui está em outra planilha totalmente diferente. Certo? Vamos rastrear os dependentes. Não tem nenhum dependente. Então, creio que você conseguiu entender aí essas funções aqui de rastrear precedentes e dependentes, que é muito importante nessa parte de auditoria de fórmulas, onde você vai fazer verificação de erros, você vai ver quais são as células que dependem de outras células, quais são as células que precedem outras células. E também você aprendeu nessa aula aí como gerenciar os nomes de planilhas para facilitar aí o seu trabalho quando você for fazer uma tabela, uma planilha ou algo parecido, certo? Então é isso aí por hoje, a nossa aula acabou por aqui. Na nossa próxima aula vamos começar a trabalhar aí com a guia de dados, vamos aí trabalhar com obter dados externos, com grupo conexões, classificar e filtrar, ferramenta de dados, estrutura de tópicos. Eu vou fazer aí um apanhado aí de tudo que você vai utilizar, as coisas mais simples que você vai utilizar, isso para você ter uma utilização do Excel muito boa, certo? Então é isso aí, agradeço a todos aí pela paciência, por assistir essa aula aí, que foi um pouquinho longa hoje, mas é porque eu tento ser um pouco mais explicativo para não restar nenhuma dúvida para você que está procurando conhecimento, está procurando aprender, certo? E outra coisa, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, também não se esqueça de fazer seu comentário depois da videoaula, comente aí, participe, interaja aí com o professor aqui que está tentando passar esses conhecimentos para você. É muito importante essa participação porque eu me sinto mais motivado a fazer mais videoaulas, porque eu sei que está tendo um resultado, eu vou saber que está tendo um resultado muito bom aí para os meus alunos, certo? Dá um like, curte, se inscreve no canal, aí que você vai ter muitas informações mais, e eu estou tentando aqui preparar, porque eu estou, dia 17 de setembro eu estarei viajando, aí vou sair daqui do Amazonas e vou para o Sul. Quem sabe lá eu possa continuar essa sequência de videoaulas. Eu quero fazer videoaulas de PowerPoint, de Access e outras videoaulas aí para ajudar você nesse seu conhecimento. Sempre focado aí para a realização de concursos, que é isso que é muito importante na sua preparação. Você sempre se prepara, faz um curso de informática pensando nos concursos e na utilização dentro do escritório, certo? Então é isso aí, um abraço a todos vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!